Voltando aqui então à nossa discussão, pessoal, acredito que vocês tenham conseguido fazer alguma conexão, tanto do Starbucks quanto algum outro negócio que existe na cidade de vocês. Lembrem de qualquer experiência que vocês tiveram e que foi muito satisfatória, que marcou vocês, ou que marca vocês, ou que faz com que vocês voltem naquele lugar, não necessariamente só pelo produto final que ele te oferece ou pelo serviço final que ele te oferece, mas em como aquela experiência é criada. A gente sempre tem que se espelhar nas melhores experiências para que a gente tente trazer isso para a nossa realidade também. E aí, agora aqui a gente vai começar a entrar no que eu entendo que a gente pode implementar. Pensem que isso aqui, eu vou mostrar para vocês o que eu faço em termos de tentar melhorar a experiência do meu cliente para agregar valor ao meu trabalho, mas a realidade de vocês pode ser diferente, pode ser que vocês usem coisas daqui, pode ser que não, mas tentem pensar na estrutura e agreguem os seus valores, agreguem o que vocês acham importante para os seus clientes, no formato que vocês entendem, só pelo menos tentem visualizar e tentem, de alguma forma, estruturar uma jornada do cliente para que vocês também vão se acostumando com formatos do tipo, e com o tempo vai ficando tudo cada vez mais natural nesse sentido, certo? Então, aqui, pessoal, eu vou mostrar para vocês como eu estruturo a minha jornada, certo? Eu vou ampliar rapidamente aqui a tela, acho que vai ficar um pouquinho escuro, mas vocês vão conseguir enxergar. Então, observem. Sempre que um cliente chega a mim, invariavelmente eu faço o primeiro passo com ele, que é mandar minha apresentação, certo? O que é minha apresentação? É quem eu sou, certo? É quem eu sou, minha formação. Então, mesmo que às vezes esse cliente me encontre fisicamente na academia, ele me pergunte, queria saber como é que são as tuas aulas, então sempre peço para ele, cara, então tá, beleza, tranquilo, falo um pouco sobre as minhas aulas e tal, mas logo em seguida, quando eu tenho o primeiro momento, eu pego o WhatsApp dele e depois já envio a minha apresentação pessoal. Por que que eu faço isso? Porque hoje, como eu estou num momento que além de... Claro, a gente sempre tem que tá atento a alunos novos, mas hoje eu filtro demais a minha carteira, então eu quero que sempre entre alunos para mim que tenham as características que eu quero entregar, certo? Que queiram as características que eu quero entregar. Então, eu já estou, primeiramente, mostrando para ele como eu trabalho, o que eu faço, e se ele está disposto a pagar o preço por isso que eu faço, é isso que ele quer, certo? Então, eu sempre mando a minha apresentação para ele, e isso acaba já fazendo com que ele entenda também qual é a minha formação e o que eu acredito sobre treinamento físico. Então, aqui eu vou mostrar brevemente para vocês. Eu sempre mando aqui, tem a minha capa, certo? Com o design, com a minha identidade visual, tudo que eu envio para os meus clientes carrega a minha identidade visual, isso é fundamental para que tu vá sedimentando a tua marca ali na cabeça dele. Depois, se vocês forem ver aqui, tem uma listinha ali da minha formação, algumas que vocês já conhecem, certo? Um pouquinho da minha história aqui no início e tal. Alguns pontos ali que eu estudei mais profundamente, como prevenção cardiovascular, prevenção e recuperação de lesões, treinamento funcional, assim em diante, certo? Depois aqui eu falo um pouquinho, na verdade, né, como que eu me formei ali, de listar, aliás, a minha formação, eu falo um pouquinho como foi esse processo. Depois eu vim aqui para os dizeres aqui sobre o que eu acredito de treinamento físico. Se vocês quiserem ler, vocês podem dar um pause no vídeo e depois ler de novo. E aí eu finalizo aqui com como eu trabalho, como eu exerço o trabalho, como eu conduzo os meus treinos, certo? Esse é o primeiro momento, o primeiro contato que eu entendo que o cliente tem com o meu trabalho. Claro, ele já pode ter visto eu treinar pessoas antes, isso já é um ponto de contato. Para quem tem Instagram, o próprio Instagram de vocês pode ser um ponto de contato, sempre os pontos onde ele interage com o teu trabalho de alguma forma, com o teu serviço, são os pontos de contato da tua jornada. É como tu estrutura a tua jornada. Eu espero que isso tenha ficado claro aqui pelo caminho. O segundo momento ali, como vocês podem ver aqui, eu mando uma anamnese para o meu cliente, certo? Eu tenho lá no Google Forms, mas geralmente eu prefiro mandar para o WhatsApp mesmo, uma anamnese para que ele possa me responder com calma, por texto ou por áudio, sempre digo isso também, responde como tu achar mais confortável, certo? Através dali, claro, a gente já tem uma filtragem, uma ideia do que a gente vai ter que fazer com esse aluno, mas a gente sempre tem essa anamnese já escrita para que ela esteja à mão, então vocês podem ver que isso é um processo pelo qual eu conduzo o meu aluno, para que eu também não fique sempre titubeando e pensando o que eu vou fazer, qual que vai ser o meu próximo passo. Existe um processo no qual eu conduzo o meu aluno. O outro passo aqui que vocês podem ver, o terceiro lá, logo depois que eu apresentei as minhas anamneses e combinei quando eu vou dar o primeiro treino para ele, eu geralmente ofereço uma semana de treino para o aluno, para que ele conheça o meu trabalho, certo? Então, se o cara pretende treinar 2 vezes, isso já está perguntado na anamnese, ou 3, eu ofereço esse equivalente dentro de uma semana de treinos para que ele conheça melhor o meu trabalho, certo? Depois que eu mandei a anamnese, combinei o primeiro treino, aí eu mando comodidades que eu ofereço para ele.
Eu aqui em Porto Alegre, pessoal, eu atendo, sei que eu nem preciso ampliar, eu atendo prioritariamente na companhia atlética, em algumas casas de alguns alunos, em alguns condomínios, dificilmente eu atendo em outra academia, então eu atendo basicamente na companhia atlética para todos os alunos que treinam lá. Eu ofereço essas comodidades que vocês podem ver aqui. Então, eu ofereço, por exemplo, uma água mineral antes de todo o treino, isso eu implementei no início da pandemia, quando a academia voltou a abrir, porque eu entendia, entendo que facilita o fato de, naquele momento, muitos alunos levarem a garrafinha e ter que chegar a lavar a garrafinha, coisas do tipo. A gente sabe que essa higienização aumentou durante a pandemia, então, para facilitar, passei a oferecer uma água mineral, certo? Sempre uma com pouco sódio, inclusive eu explico isso para eles também, esse cuidado ajuda a gerar um pouco de valor também, ao meu entender. Eu mando para eles, explico, né? Então, ali tem o kit banho também, todos com uma boa toalha, produtos da L'Occitane, se ele precisar um dia ali, esqueceu as coisas que ele precisa para tomar banho, eu tenho um kit banho, entrego para ele, ele leva o kit banho, fica para ele, acabou. Depois eu tenho uma máscara cirúrgica descartável, aqui também, que sempre para oferecer, caso o cara queira trocar no treino, usar no treino, depois descartar ou ir embora, enfim, um cadeado para os armários, fone de ouvido, para o cara esquecer um fone, eu sempre tenho um fone de ouvido também novo, eu dou para ele, fica para ele, ou ele joga fora, faz o que ele quiser, certo? Caso ele queira fazer um aeróbico, ou usar para treinar, e borrachinhas de cabelo ali, tá? Eu acho que estão todos listados aqui, então eu sempre envio isso para ele. Então, observe que eu quero dizer que até esse ponto, o aluno ainda não treinou comigo, certo? Ele ainda não conhece o meu serviço. Porém, eu já estou dando informação para ele, para que ele vá entendendo o valor que tem o meu trabalho através de tudo isso que eu estou mostrando para ele, entende? Então, muitas vezes, mesmo que, putz, o aluno chegou lá e aquele primeiro treino a gente sabe que não é tão fluido, às vezes tu não conseguiu te conectar tanto com a pessoa, às vezes tu nem conseguiu entregar o teu melhor treino, mas ali ele já chega com uma série de informações sobre quem tu é, como tu trabalha, a preocupação que tu tem em como tu vai te sentir na academia com as comodidades que tu oferece ou não. Então, tu já está oferecendo informações para ele para que ele possa ir gerando percepção de valor sobre o teu trabalho, certo? Sem mesmo antes dele ter treinado contigo, né? Sem antes dele ter treinado contigo, aliás. Então, como eu disse anteriormente, vocês não precisam fazer essas coisas, mas eu acho sempre importante que vocês pensem em como vocês podem estruturar alguma jornada para vocês. Depois desse momento, pessoal, que eu mandei as comodidades, certo? Aqui está invertido, certo? Não sei por que. Ah, não, desculpa, não está invertido, está certinho, está aqui a cobrinha certinho. Depois desse momento que eu mandei as comodidades, como eu falei, eu já marquei ali o primeiro treino, eu vou treinar esse meu aluno a primeira vez, certo? Quando eu vou treinar esse aluno, eu sempre tenho também uma série de passos em que eu sempre passo para que eu faça o que eu entendo como o melhor processo possível para que ele conheça o meu trabalho. Então, eu sempre, claro, né, tu vai conversar com o teu aluno ali no aquecimento, ali, se tu leva ele na esteira, no elíptico, algo do tipo, tu vai tentando conhecer ele, e eu já vou explicando para ele também que naquele primeiro treino eu vou usar exercícios mais livres, porque eu quero ver a movimentação funcional dele, para eu entender como a gente precisa planejar, né, como eu preciso planejar o treinamento e tal, para que eu possa melhorar determinados pontos dessa movimentação funcional, para que eu consiga avaliar. Nesse próprio treino, eu já tenho como praxe ali, eu vou elogiando aqueles pequenos pontos daquele meu aluno, mesmo que sejam pontos muito sutis, mesmo que ele se movimente de uma forma horrorosa, certo? Sempre tem alguma coisa que dá para elogiar dele. Ah, cara, tu tem um equilíbrio bom, uma estabilidade de core boa, tu tem uma propriocepção bacana de tornozelo, uma mobilidade de tornozelo, um agachamento bacana, enfim. Mas eu sempre tento dar aquele feedback positivo. É provável que vocês façam isso também, né? A gente vê isso aí de forma bem básica na pedagogia, certo? Além disso, eu também já deixo ele ciente de que eu planejo, de como eu planejo o treino e tal, eu já deixo ele tentando entender que eu sou um cara minucioso na movimentação técnica, nos aspectos técnicos. Então, eu tento passar esses passos, além de conversar com ele e perguntar para ele quais são os hobbies dele, o que ele gosta de fazer além do trabalho dele. Pergunto, claro, como é que eu trabalho, mas o que ele faz além do trabalho, até para que eu já saiba qual é o próximo assunto que eu tenho que me inteirar, o que eu posso trazer para um próximo treino, para a gente quebrar aquele gelo que a gente sabe que às vezes acontece, certo? Depois do primeiro treino, pessoal, também tem ali os meus preços eu tenho eles também estruturados já anotados todos certinho, tanto os preços de personal quanto o preço para mentorias, certo? Para mentorias, não, desculpa, para consultorias.
E esses preços, geralmente, eu prefiro passar pelo Whats também. Eu tenho num PDF, posso passar por ele, mas eu prefiro passar por Whats, porque eu acho que dependendo do aluno, tu conversa de um jeito, do outro tu conversa do outro. Alguns, às vezes, chegam querendo uma consultoria, eu tento conduzir para uma aula de personal, porque os valores são próximos, às vezes, relativamente próximos, claro, né? Então, os preços geralmente eu passo pelo Whats, sempre tento passar depois do primeiro treino. Eu sei que é difícil muitas vezes que o aluno quer saber quanto tu cobra, mas eu tento postergar, passar até que ele consiga entender o máximo possível do que eu entrego de valor. Quanto mais valor tu conseguir entregar para ele, antes que ele veja o teu preço, maior a possibilidade, não só que ele feche contigo, mas que ele pague o preço que tu quer que ele pague, certo? Então, vocês podem ver que mesmo que, por exemplo, o aluno não aceite ir treinar, fazer aqueles treinos experimentais antes dele saber o meu preço, mesmo assim, eu já dei a minha apresentação para ele, eu já dei as comodidades para ele, eu já passei pela anamnese com ele, então eu já passei por uma série de pontos que talvez façam ele compreender que aquele preço que eu estou cobrando não é simplesmente pelo treino, e sim por todo esse resto que eu já mostrei anteriormente para ele. Ah, mas então todos os alunos vão fechar o teu preço só porque tu mostrou isso que tu falou antes? Não, claro que não. Óbvio que não, existe uma série de variáveis que podem influenciar no teu aluno fechar o teu preço ou não. Eu estou dizendo assim, que a ideia é sempre que tu tente mitigar o máximo de erros possíveis, de ruídos possíveis e que tu consiga fazer com que o aluno passe ponto a ponto porque tu entende que é a melhor experiência que tu pode oferecer para ele dentro do treinamento físico como um todo, dentro da experiência de treinar e não só do treino, certo? Continuando aqui então, pessoal, logo depois que eu comecei a treinar o meu aluno, que eu comecei ali, as primeiras semanas já se passaram de treino, primeira, segunda no máximo, eu envio as regras para ele, certo? As regras também num PDF, como eu vou mostrar aqui para vocês, certo? Eu não fiquei colocando aqui sempre a minha identidade visual, tá, pessoal? Porque também não ficar demais aqui. Mas as regras também eu mando num PDF todas certinhas aqui, até aqui tem esse aqui é um exemplo real, por exemplo, de uma aluna, tá? Então, tá lá a hora que ele vai treinar comigo, ficou acertado o treino, o valor da mensalidade que ele vai pagar, todas as regras ali sobre como ele vai desmarcar ou remarcar ou como a gente vai recuperar aulas, regras sobre férias ali, depois mais para frente é possível que a gente passe por isso também em próximos momentos. Mas a ideia é que vocês também já mesmo antes de começarem a desenvolver aquela amizade um pouco mais profunda com o aluno, já mostrem para ele que o negócio de vocês tem regras que precisam ser cumpridas. Afinal, a gente sabe que é uma via de duas mãos essa relação com o aluno, e que se a gente começa a deixar essa via de duas mãos muito ampla, muito largada, muito de qualquer forma, a gente vai colher grandes problemas depois. Então, eu já mostrei para ele toda a experiência de como eu entendo que ele deve passar pelo meu treino, eu já mostrei meu treino para ele, como eu conduzo o treino, eu já mostrei que eu me preocupo com todos os aspectos do treinamento para ele, mas eu também estou demonstrando para ele que há regras que ele precisa seguir, e que essas regras vão ser cumpridas conforme o tempo passa. Não dá para deixar essa informação subentendida que a gente ache que o aluno já sabe todas as regras que tu tem do teu trabalho ali, certo? Depois de ter mandado as regras ali, ampliando aqui novamente, tá, pessoal? Depois de ter mandado as regras, se a gente segue no processo de treinamento e a gente chega no momento da primeira cobrança. Por que que eu coloco aqui isso aqui como um ponto de contato? Porque eu entendo com ele como um ponto mais sensível, principalmente as primeiras vezes que a gente cobra o aluno, certo? Claro que ele sabe que o teu trabalho tem algum ônus que ele vai precisar pagar pelo teu trabalho, mas é um momento de mais sensibilidade que a gente passa, tu está cobrando uma pessoa e nem todo mundo gosta de ser cobrado, vocês sabem como é que é, né, pessoal? Então, por que que eu paro aqui? Aqui é nas cobranças, o que eu tenho para mim, isso é uma sensibilidade também de vocês, de como vocês entendem que vocês devem entregar o melhor dos seus trabalhos, mas para mim, eu gosto de ter um certo afastamento quando eu cobro o meu aluno. O próprio Renato já disse várias vezes que ele usava, até quando não tinha secretária, ele usava uma secretária fictícia para cobrar, eu acho uma excelente manobra também para tu conseguir ter esse distanciamento, mas o que eu quero dizer com distanciamento, no meu caso, eu sempre uso um texto bem padronizado, como se aquilo fosse uma coisa bem automatizada e não pessoal. Eu prefiro fazer dessa forma, porque apesar deles já entenderem, principalmente com o tempo, como funciona, se acostumam, muitos inclusive começam a te pagar as mensalidades até antes de tu cobrar, eu tenho alguns alunos assim, mas eu prefiro ter esse afastamento ali para manter essa relação comercial um pouco descolada daquela relação de amizade que a gente tem
durante as aulas, certo? Depois, o passo que eu acho mais difícil de todos, que a gente falou nos vídeos anteriores, que está ligado à perecibilidade, e, aliás, desculpa, está ligado à perecibilidade, não, está ligado à variabilidade, essa característica do serviço, é a excelência nesse serviço, certo? Eu digo que é a mais difícil, porque é aquela que começa no primeiro dia e ela vai terminar no último dia que tu treinar teu aluno por qualquer motivo que ele pare de treinar contigo. Então, essa excelência é a parte mais difícil que a gente tem no nosso trabalho. É estar sempre disposto a estar sempre procurando um melhor treino, sempre procurando um treino que engaje, que seja diferenciado, principalmente mantendo a postura, ao meu ver, que esse é o maior problema. Muitas vezes o personal continua treinando bem aquele aluno, mas naquele próprio exemplo que eu mostrei na semana passada para vocês, no vídeo da variabilidade, o personal trainer no primeiro treino, ali no treino experimental, ele é um gentleman, ele é perfeito, a postura dele é espetacular. Daí tu vê o cara no treino 26, no treino 34, no treino 85, no treino 135, parece que nem trabalhando ele tá. Então, isso é algo que eu acho horroroso. Claro, vem diminuindo, mas ainda acho horroroso na nossa profissão, que a gente tem que ter mais atenção e é o mais difícil que a gente mantenha, é o ponto mais difícil de manter de todos esses pontos de contato da nossa jornada, certo? E ali eu coloco a despedida, que eu vejo como o final, né, de uma possível jornada de um cliente comigo, porque eu entendo que a gente tem que ter consciente, tem que ter estruturado também como a gente desenvolve, como a gente conversa, como a gente trata um aluno numa possível despedida, certo? Porque tu não sabe, em algum momento ele pode parar de treinar contigo, e eu acho que se tu tem já de forma consciente como tu trata os teus alunos no momento que isso acontece, é mais difícil que tu tenha uma reação antipática, uma reação raivosa, uma reação talvez explosiva, uma reação que não seja aquela de entender que muitas vezes ele não quer, ou não pode, ou não vai mais treinar contigo por qualquer motivo. Então, eu coloco ali porque eu sempre tento ser extremamente cordial e dizer que as portas estão abertas para ele, caso ele queira voltar, mesmo que não estejam de fato, porque muitas vezes tu não vai querer, pelo menos eu talvez não queira atender um aluno que deixou de treinar comigo por algum motivo, porque me achou caro e foi procurar outro personal. Muitas vezes não é o aluno que eu vou querer de volta na minha carteira, porque eu não quero alunos, vou lá testar. Então, mesmo que eu não vá abrir as portas de novo para esse aluno, eu tento ser o mais cordial possível e tento mostrar para ele que se ele quiser voltar, a gente pode conversar e tudo está bem, né? Não é um crime ele ter deixado de treinar comigo, tá, pessoal? Então, finalizando, esses são os pontos de contato que eu estruturo dentro da jornada que eu espero que o meu cliente passe comigo. Como eu falei já anteriormente, vocês não precisam fazer isso que eu faço, mas é muito, muito interessante que vocês tenham uma jornada do cliente estruturada, porque isso diminui grande chance de imprevisto, de estar pensando o que tu tem que fazer na próxima vez, isso mostra organização para o teu cliente, isso gera valor para o teu cliente, mesmo que ele ainda não tenha nem conhecido o teu trabalho de fato, e a gente precisa parar de entender que apenas o treino, certo, é um ponto de contato e que apenas o treino é a experiência do cliente. Tudo que o teu cliente toca no teu serviço, todo o contato que ele tem com o teu serviço é uma experiência. Inclusive, se o cliente vai treinar e a academia não oferece um serviço bom para ele, tu tem que agir nesse sentido também de tentar melhorar essa interação da academia com o cliente, porque isso influencia também na percepção do teu serviço, certo? Então, mesmo que não façam isso que eu estou propondo aqui, tentem de alguma forma estruturar, porque eu tenho certeza absoluta que com o tempo vocês não só vão oferecer mais valor para os clientes de vocês, mas aqui está estruturado já em como tu pode cada vez agregar mais valor no teu trabalho e com o tempo isso vai passar a ser natural. Cada vez a gente começa a pensar em como a gente pode melhorar cada um desses pontos, ou se existe algum ponto que tu não percebeu, se existe algum ponto ainda que talvez surja no futuro ou que existiu no passado e que não existe mais, mas a gente sempre passa a pensar em como a gente vai valorizar cada um desses pontos para que as pessoas não paguem, não estejam procurando apenas preço, mas queiram pagar quanto a gente quer cobrar pelo nosso trabalho, certo, pessoal? Lembrem de experiências que vocês tiveram, se inspirem em experiências marcantes de serviços e de produtos que vocês tiveram, porque isso nos ajuda a ter um olhar mais amplo e sair um pouco da nossa bolha da educação física, que no momento basicamente pensa em oferecer o serviço final para o cliente, esquece que existe
todos os outros fatores que influenciam no entendimento deles sobre o nosso trabalho, tá bom? Espero vocês aí nos comentários abaixo, vamos conversando durante a semana. Abraço para vocês e tchau, tchau.